E dando continuidade aos nossos estudos das súmulas do TST, hoje eu vou trazer para vocês aqui a súmula de número 7. Bem, eu vou ler aqui o enunciado e depois eu vou discorrer algumas coisas para a gente poder interpretar aqui a súmula número 7. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato. Fundamentos legais. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês aqui é o seguinte, gente, olha só. As férias, ela é um direito constitucional e vem descrito aí no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Na CLT, as regras vêm dispostas aí no artigo 129 a 153. Eu vou deixar aqui no final para vocês os vídeos que eu fiz do tema sobre férias, tá bom? Eu dividi ele em 3 vídeos, tá? Esse tema eu dividi em 3 vídeos. Tá um pouco extenso, mas ele tá bem profundo, tá denso. Eu expliquei tudo a respeito das férias, tentei fazer o mais completo possível para deixar vocês atualizados. Mencionei aí a tese vinculante número 236 do TST, tá? Que fala sobre férias também, férias proporcionais. Então, tá bem bacana, tá bem completo. Então, vou deixar para vocês aí no final para vocês poderem assistir, tá? Olha só. O empregador, ele tem o quê? 12 meses para poder conceder as férias após o período aquisitivo. Então, o empregado ele trabalha 12 meses e nos 12 meses seguintes o empregador tem que conceder as férias para ele. O artigo 134 traz para a gente o seguinte, ó, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido seu direito, que é o que nós chamamos de período concessivo. O período em que ele trabalha os 12 meses, nós chamamos de período aquisitivo, tá bom? O artigo 137, ele traz que sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, que são os 12 meses, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, se o empregado trabalhar os 12 meses e nos 12 meses seguintes, que é o período concessivo, o empregador não conceder as férias, o empregador vai pagar essas férias em dobro, conforme dispõe aí o artigo 137 da CLT. O artigo 142, o que ele traz para a gente? Traz o seguinte, que o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Então, o empregador, ele, quando for pagar as férias, ele tem que pagar o valor da remuneração do salário que o empregado receber na data da concessão. Então, o empregado trabalha 12 meses ganhando R$1.000. Nos 12 meses subsequentes, que é o período concessivo, o empregado passa a ganhar R$2.000. O valor das férias vai ser pago no valor de R$2.000 e não aquele valor que ele iniciou no período aquisitivo, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A base de cálculo do pagamento das férias é o quê? É a remuneração que o empregado vai receber no momento em que ele for gozar das suas férias, tá certo? Bem, feito todo esse apanhado geral, o que eu trago para vocês? Qual que é a base de cálculo da dobra das férias? Percebam que não há uma previsão expressa sobre a base de cálculo para pagamento da dobra. Tá? Então, por uma questão de raciocínio, a gente aplica o quê? O artigo 142 da CLT. E nós temos aqui que verificar 2 situações. A primeira delas, qual que é? É a extinção do contrato. Então, a base de cálculo será o valor da remuneração devida ao empregado na época da extinção do contrato. Então, vamos imaginar que o empregado trabalhou os 12 meses, aí ele teve os 12 meses de período concessivo, né? Ele trabalhou 12 meses, período aquisitivo. Chegou nos 12 meses subsequentes, período concessivo. Só que o empregador não concedeu as férias para ele. E aí chegou no terceiro ano,
mandou o empregado embora. E aí vamos fazer o seguinte raciocínio. Nos primeiros 12 meses, período aquisitivo, ele ganhava R$1.000. Daí veio os 12 meses subsequentes, que é o período concessivo, ele estava ganhando R$2.000. E aí ele não teve direito a tirar as férias. Chegou no terceiro ano, o empregador dispensa ele, rescinde o contrato. Só que nesse ano ele passou a ganhar R$3.000. Qual que vai ser a base de cálculo? Vai ser a remuneração na época da extinção do contrato, que no caso seria qual? R$3.000. Perceberam? Então, por isso que eu fiz todo aquele apanhado geral para vocês poderem entender. Então, o empregado lá está trabalhando 12 meses de trabalho. Deixa eu até mudar aqui a tela para mim. Então, o empregado começou trabalhando em 2024, ganhando R$1.000. Passaram-se 12 meses, ele adquiriu o direito. Chegou em 2025, período concessivo. O empregador não concedeu as férias. No primeiro ano de 2024, ele estava ganhando R$1.000. No segundo ano, R$2.000. Em 2025, ele estava ganhando R$2.000. Chegou em 2026, o empregador fez o quê? Rescindiu o contrato de trabalho. Só que nesse ano de 2026, o empregado passou a ganhar R$3.000. Qual que vai ser o valor da indenização? Vão ser o quê? Os R$3.000. E não o salário, a remuneração que ele ganhava em 2024, nem em 2025. Mas sim aquela que ele vai receber, que ele está recebendo em 2026. Perfeito? Então, a súmula diz o quê? Deixa eu voltar aqui, ó. A base de cálculo será o valor da remuneração devida ao empregado na época da extinção do contrato. Então, se ele estava ganhando R$3.000 na época que o contrato foi extinto, essa vai ser a base de cálculo da remuneração das férias. Tá bom? E agora eu passo o quê? Para a segunda hipótese de reclamação trabalhista. Se a ação, né? E aí é no caso do quê? Ação proposta durante a vigência do contrato de trabalho. E qual que vai ser o pleito? Vai ser o quê? A concessão e o pagamento das férias. A base de cálculo vai ser qual? A remuneração na data da reclamação trabalhista. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Vai pleitear a concessão das férias e o pagamento? Sim, exatamente isso. Por quê? Olha o que dispõe o artigo 137 nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Então aqui, o caput do artigo 137, eu já passei para vocês, né? Ó, sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Perfeito. O caput nós já superamos. Aí vem o parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo que a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Então, o parágrafo 1º do artigo 137 da CLT, ele autoriza o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista pleiteando o quê? A fixação por sentença da época do gozo das férias. E a sentença, ela vai o quê? Cominar pena diária de 5% do salário mínimo da região, devido ao empregado, até que seja cumprida o que? A sentença que vai determinar o quê? A época do gozo das férias. Tá? Cópia da decisão judicial que transitar em julgado vai para o Ministério do Trabalho. Para quê? Para verificar a irregularidade e aplicar multa de caráter administrativo. Tá certo? Então, vejam. O que essa súmula lá traz para a gente? Que a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno vai ser calculada com base em quê? Na remuneração devida ao empregado. Em quais momentos? Bem, tem que analisar se o contrato está em curso ou não. Se o contrato estiver extinto, vai ser o quê? Vai ser a remuneração na data da extinção do contrato de trabalho. Entretanto, se o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo a concessão das férias e o pagamento, a base de cálculo da indenização, que é a dobra, vai ser o quê? Vai ser a remuneração na data da reclamação trabalhista. Perfeito? E aí eu vou adiantar algo para vocês aqui. Essa hipótese que eu comentei com vocês,
de reclamação trabalhista, pedir ingressando para fixar a época das férias, do gozo de férias e o pagamento da dobra, eu nunca vi, tá? Eu, sinceramente, nunca presenciei uma reclamação trabalhista desta. Provavelmente deve existir alguma, mas nunca chegou no meu escritório, quando eu advogava na área privada, alguém pedindo: doutor, eu quero ingressar com uma reclamação trabalhista, eu estou trabalhando, mas não me considero as férias. Eu, sinceramente, nunca vi, tá bom? Mas eu acredito que isso tenha acontecido, tá? Porque para ter a súmula dispondo dessa forma e a própria CLT autorizando o empregado a ingressar com uma reclamação trabalhista para que seja determinado através de sentença a fixação do período de gozo das férias e o pagamento em dobro, é porque deve ter tido muitos casos lá atrás, entendeu? Provavelmente eu acho que eu não era nem nascido. Perfeito? Então, gente, hoje eu trouxe aqui para vocês o enunciado da súmula 7. Não tem muita dificuldade aqui, tá bom? É bem simples, tá? Então, lembre-se, qual que vai ser a base da remuneração do pagamento da dobra no caso de não concessão das férias? Vocês têm que analisar dois casos. O primeiro, o contrato está em curso ou não está em curso? Se tiver em curso, na data da propositura da reclamação trabalhista. Se não tiver em curso, tiver extinto o contrato, na data da extinção do contrato. A base de cálculo. Tá certo? Da remuneração. Então, é isso. É isso, foi boa, né? É isso. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo todos os comentários. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.